Glória a Deus, irmãos. Paz do Senhor, amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Prepara seu coração agora para a palavra. De olhos fechados, adore Ele um instante. Diga ao Espírito Santo: nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Nós estamos aqui por tua causa, Espírito Santo. Nós estamos aqui por tua causa, Espírito Santo. Sobre tudo que temos, tudo que desejamos, tudo que precisamos nessa noite. Que a tua graça e a tua palavra nos alcance. Que o Senhor construa dentro de nós a tua vontade, o teu querer, o teu objetivo. Em nome de Jesus. Se você puder, coloque a mão no teu coração agora, irmão. E comece a expressar sua gratidão pela vida, pela graça, pelo amor de Deus, pela provisão, pela fé. Por nós estarmos aqui essa noite, irmão. Deus tem um propósito tremendo na sua vida. Deus tem uma obra linda para fazer na sua vida e está fazendo. Mas diga: Deus, obrigado, Senhor. Diga: obrigado, Espírito Santo, que o Senhor está aqui essa noite. Que o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem mostrado, Senhor, a tua face, a tua igreja. E nesse instante, Espírito Santo, cada família aqui representada possa receber a tua bênção, a tua cura, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Irmãos, que dia tremendo, viu? Deus fez uma obra muito bonita hoje lá naquele batismo. Eu estou muito feliz com os irmãos que a gente teve o privilégio de descer as águas hoje. Eu quero ser breve aqui. Gálatas capítulo 5. Vou ler com os irmãos aqui o verso número 1. Bastante atenção aqui no texto. Amém? Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Vamos ler de novo? A gente tem que permanecer no que, irmãos? Firmes na liberdade. Mas essa palavra liberdade aqui, ela não está isolada. Ele fala: essa liberdade para a qual nós devemos estar firmes foi para um propósito. Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres. Então nós vamos ficar assim, não é verdade? E ele fala assim: permaneçam firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não venhamos a nos submeter novamente a um jugo de escravidão. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo
de número 12, a partir do verso de número 1 também. Deus diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. No verso 2 ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, que ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Vou ler esse pedacinho aqui com os irmãos, ó, com a medida da que Deus lhe concedeu. Você está aqui, irmão, porque você crê. Amém, irmão? Você crê. Você tem fé. Só que a Bíblia diz que a fé é um dom. E aqui nesse texto a Bíblia diz que essa fé é distribuída por Deus. Em 1 Coríntios capítulo 12 você vai ver que Deus distribui essa fé de acordo com a sua vontade. Essa fé é que faz com que você consiga acessar tudo que tem a ver com o propósito de Deus. Por isso que o texto também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O propósito, irmãos, para nós estarmos aqui essa noite é porque Deus ele tem esse propósito, e para que a gente alcance todas as esferas desse propósito, Ele nos dá esse dom maravilhoso, que é a capacidade de você ter os seus olhos que estavam em trevas abertos por uma luz e conseguir enxergar a graça de Deus, o amor de Deus, o juízo de Deus, a convicção de pecado, a produção de um arrependimento que não vem de você também. A palavra de Deus diz que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Até a palavra que virá da tua boca para que você ore, para que você agradeça, tudo isso vem de Deus, irmão. E essa é uma graça genuína da parte de Deus. Deus ele vem explicando isso nas Escrituras, e quando ele vem expondo isso, ele vai arrancando o nosso chão. Porque nós temos em nós, irmão, uma certa ideia, uma ideia de proteção que nós temos, de justiça própria, que muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus e colocamos as pessoas, nós temos essa visão também das pessoas, para definir quem deve ser aceito e quem não deve ser aceito, baseado na nossa justiça própria e no nosso pensamento moral a respeito das Escrituras. A salvação, não, depende de fé, para você ser salvo. Para a pessoa receber uma cura, ela depende de fé. Para a pessoa receber uma bênção, para ela fazer uma oração, tudo depende da fé. E a gente foi humanizando a fé, como se a fé ela fosse simplesmente um ato de você confessar a sua religião ou até acreditar. Eu quero que você diga comigo assim, ó, fé não consiste em acreditar. Não consiste. Porque eu conheço pessoas que confessam que Jesus Cristo é Deus, que Ele veio em carne, ele acredita nos fatos históricos, ele acredita que Jesus realmente pisou na terra, ele acredita que realmente Jesus foi crucificado, ele acredita, mas ele não anda em conformidade com o que ele acredita. Ele acredita, mas não crê, porque crer significa andar em conformidade com o que eu acredito.
É por isso que eu acho interessante, Samuel, que Jesus, ele fala que você precisa ter uma fezinha pequena, do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é capaz de você falar para aquele monte, sai daqui e vai para lá. Jesus nunca, irmão, exigiu de nós uma fé grande. Nunca exigiu uma fé grande. Ele exigiu uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé forte. Você acredita, irmão, hoje, que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda? Ao ponto de você falar assim, ó, a esse monte, sai daqui para lá. Eu vou dizer para você, irmão, você não precisa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Talvez um pouco menos do que isso. A sua fé, ela pode não mover talvez um grande monte hoje, dizendo, vai daqui para lá. Mas a sua fé tem que ser suficiente para mover a você mesmo. Porque talvez você não tenha uma fé para mover um monte de um lugar para o outro, mas a palavra de Deus diz que a medida da fé que você tem, ela tem que ser eficiente para pelo menos mover você. Como que você pode dizer que você tem fé em Deus, nas Escrituras Sagradas, naquilo que Ele está ensinando em todo o Novo Testamento, que Ele cita essa palavra fé 250 vezes no Novo Testamento, falando a respeito, essa é a palavra, talvez a segunda mais citada do Novo Testamento, fé. E quando se fala fé, não está falando sobre acreditar, ela está falando sobre uma atitude. É por isso que a fé sem obras é morta. E eu já começo aqui, irmão, confrontando a sua fé. A fé que você tem hoje. Eu não estou falando sobre uma fé em orar por alguém que está morto e ele ressuscitar. Eu estou falando dessa fé. Eu não estou falando da fé de você orar por uma pessoa, talvez ali, que está enferma e ela ser curada. Eu estou falando de uma fé muito simples. Eu estou falando de uma fé tão genuína que, por você crer nessa palavra e no que ela ensina, você conseguir se mover em direção a ela. O que Deus está exigindo de você, não é que você tenha de fato uma fé que você faça coisas sobrenaturais andando sobre as águas, que você vai viver o sobrenatural e ver coisas e maravilhas e sinais que você muitas vezes só escuta na palavra, porque eu sei que muitos aqui gostariam de viver esse sobrenatural aí. E às vezes você olha e você fica meio, será que Deus ainda está fazendo essas coisas? A fé que vai te levar, irmão, ao sobrenatural é a fé que move você muito antes de mover qualquer grande monte. Todo mundo aqui tem sonho, tem ou não tem? Objetivo na sua vida. Talvez, eu não sei os irmãos, talvez um dos maiores sonhos da minha vida, eu só vou realizar eles lá na eternidade. Que é ter a capacidade de chegar lá e ver as pessoas que eu amei e que convivi nessa terra salvos. Meus familiares, meus amigos, meus filhos, as pessoas que conviveram comigo. Talvez esse seja o meu maior sonho, dentro do que eu aprendi com a palavra de Deus. É depois chegar lá e ver que deu certo. Não é? Quem tem o sonho de ver a sua família salva na presença de Deus? Porque a gente pode fazer muita coisa pelas pessoas que a gente ama, mas nada será mais forte e genuíno do que você ensinar o caminho da salvação para alguém. Eu perguntei que ninguém levantou a mão, só balançou a cabeça. Quem tem, irmão? De verdade, levanta a sua mão, vontade de ver a sua família salva. Você crê nisso? Você crê que Jesus pode salvar e curar e transformar e libertar, mesmo no meio dessa geração que nós estamos? Que tamanho é essa fé hoje? Ela tem que ser suficiente para você se mover em direção a alguém e falar de Deus para essa pessoa. Ser cristão, irmão, é viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fé, irmão, não é você ter alguma ferramenta de Deus na sua mão que define, que seja algo palpável, que aquilo vai dar certo mesmo. Não, nós temos uma palavra, irmão.
O que você tem da parte de Deus, todos vocês aqui essa noite, vocês não têm nada físico para provar. Vocês têm uma palavra, e a palavra de Deus ela deve ser tão suficiente para gerar essa convicção no seu coração, do que eu perguntar para você se eu existo, e você saber disso, porque você está me vendo, porque você está me escutando, porque você veio aqui, toque em mim. A fé que o Senhor está exigindo de nós, irmão, é uma fé totalmente invisível e sem convicções naturais. Deus está exigindo que você creia no absurdo. Crer em Jesus Cristo é uma loucura que alguém pode fazer na vida. Não parece. Não parece. Daniel batizou hoje, né, Daniel? Vem cá, filho. Vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Os maiores testemunhos da lei que nós temos aqui, né? Deus está começando uma grande obra da Daniel. Glória a Deus. Fazer a vida dele. A fé, quem conhece a história do testemunho do Daniel e de muitos outros aqui, eu citei o Daniel aqui, porque a gente louva muito a Deus pela vida dele. Crer em Jesus Cristo do jeito que você acredita, de ver uma história extremamente do início ao fim contada nos filmes, com efeitos especiais, fundo musical, no momento que Jesus está sendo levando a cruz. E toda essa história que você aprendeu desde a sua infância, porque nós tivemos acesso a esse ensinamento, desde os nossos pais, dos nossos avós, você sabe quem é Jesus. E eu quero dizer para você que você acredita em Jesus há muito mais tempo, porque você tem o Espírito Santo ministrando a sua vida. Porque você acredita, vou ficar aqui. Você acredita em Jesus há muito tempo. Só que esse acreditar te tornou uma pessoa religiosa e confessa que realmente eu acredito que Jesus é histórico. Eu acredito na igreja católica, eu acredito na igreja evangélica, eu acredito no padre, eu acredito no pastor, eu acredito no apóstolo. E eu não fico admirado com uma cultura assim. Porque em outras culturas que também foi ensinado e pregado qualquer tipo de coisa, você acreditar nesse vaso aqui, você só precisa acreditar, você não precisa de uma fé genuína para acreditar. Você precisa de um ensinamento cultural e um costume para te fazer andar naquele segmento. O apóstolo Paulo, ele pregou na Grécia, pregou em Roma, pregou em tantos lugares, e ele dizia assim, ó, a loucura do Evangelho. Por quê? Porque acreditar, irmão, em Deus como Ele está exigindo, é você olhar para Daniel e falar assim, Jesus pode transformar a vida dele de todas as maneiras. Quer que eu eleve o nível? Daniel, ele é tão comum fisicamente, em todos os sentidos, como Jesus era quando veio na terra, desse comigo, e pregou. Olha para ele, tão comum como Jesus, que ele chegou, sentou um dia na cadeira de Moisés e falou, a partir de agora, eu queria que vocês entendessem que eu sou Deus. Pessoas que conviveram com Daniel e que conviveram com Jesus naquela época, olhando para ele, vendo que era carne e osso, vendo que ele transpirava, que você caísse, ele ralava o joelho. Esse era o teu Jesus que você disse que acredita. Naquele momento, olhando, ninguém sabia de nada ainda. Jesus está dizendo a partir de agora, olha aqui, olha para ele. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém fala com Deus ou faz qualquer coisa com Deus se não passar por mim. Alguém tinha que olhar para um cara comum e falar, esse cara é Deus. A fé que você confessa, ela é tão palpável e real, ao ponto, irmão, de você só ser maluco, se você acreditar no cara que veio aqui tão comum quanto você e falar que ele é Deus. Jesus fez isso. Aí você fica até admirado. Porque Jesus passeava por onde ele passava, ele curava alguém, e as pessoas continuavam incrédulas. Aí você fala, não é possível. Se eu estivesse lá e visse Jesus levantar um enfermo, um paralítico, eu acreditava na hora. Como é que esse povo consegue ser tão incrédulo assim? Obrigado, filho. Senta lá. Vamos aplaudir mais uma vez.
Acreditar, depois que você tem a história completa, num filme foi criado dentro de uma cultura, você continua acreditando. Mas nós estamos falando de um evangelho onde Jesus ele estava lá transpirando junto com eles, não tinha um desodorante, ele ralava, ele suava igual todo mundo, cansava, fadigava na caminhada, dava aquela dorzinha debaixo das costelas, assim, quando Jesus andava muito tempo longe. Sabe o que aconteceu? Esse Jesus que pregou este evangelho que hoje você acredita, as pessoas estavam diante dele e viam que ele era tão humano, tão natural, tão real quanto qualquer outra pessoa, que no dia que Judas foi lá para trair ele, teve que dar um beijo em Jesus, porque ninguém sabia quem ele era. Ele é tão comum quanto os outros. Você tem que dar um beijo nele para nós saber quem ele é, porque muitos não conheciam. Tão comum que era. Aí ele morreu, crucificaram ele. Aí a conversa que saiu foi que esse que estava lá todo estrupiado, sangrando, esmagado na cruz do Calvário, no terceiro dia tinha ressuscitado. Aleluia. Olha o Daniel aqui. Se você soubesse, se você tivesse visto, tocado no corpo dele, ou pelo menos contemplado, que ele estava morto de fato, pendurado na cruz, estirado no chão depois que tiraram da cruz, e você tivesse olhado, tinha visto o romano com a lança atravessando ele no meio, e você ouvisse falar, olha, aquele cara que vocês viram morto, ele ressuscitou e está pregando, e está dizendo que ele voltará para buscar a sua igreja. Está vendo como o evangelho agora começa a ficar tão difícil de acreditar? Fala assim, o evangelho é loucura. É muito mais fácil você continuar acreditando, mas produzir dentro do seu coração a fé genuína, a crença verdadeira no que a Bíblia está dizendo, é essa loucura do evangelho, é esse costume que você tem aí de todo mundo. É igual o cara que é corintiano, né? Geralmente o cara que é corintiano é que ele nunca. Eu sou. Aí eu estou falando isso que eu não torço para nada. Aí geralmente você aprende a falar assim, eu sou corintiano. É igual católico não praticante. Eu disse, eu sou católico, não sou praticante. Está entendendo o que eu estou dizendo? Como é que você não pratica uma coisa que você fala que você é? A fé nossa, nos dias de hoje, em Jesus Cristo, é mais ou menos isso, é um costume. Eu tenho que ser outra coisa, porque todo mundo eu sou. Aí tem uns não revelam, eu sou ateu. Mas todo mundo está inserido numa cultura religiosa. Eu não estou pregando sobre cultura religiosa. Eu estou perguntando para você se de fato você crê na loucura do Evangelho. De um cara que veio aqui, ou ele é Deus ou ele é maluco. Ou ele é Deus ou ele é Jesus Cristo, o Filho encarnado de Deus, que disse todas essas verdades aqui. Ou ele é um lunático, maluco, que mataram lá e ia ali. De alguma maneira, o Evangelho só cresceu, tem mais de 2.000 anos, que esse maluco que andou 3 anos conseguiu influenciar 12 homens, esses 12 influenciaram 70, os 70 influenciaram 120, depois 3.000, 5.000, e essas pessoas deram a vida por causa disso, por acreditar nesse cara. É loucura ou não é esse Evangelho? Você sabe por que você, mesmo eu tentando persuadir você a não acreditar, você continua crendo? Porque a fé é um dom de Deus. E pode apresentar todas as evidências do mundo que Jesus não existiu, que não é Deus, que não é nada, porque quem tem o Espírito Santo ainda dirá, ele é Deus. Porque quem tem o Espírito Santo não consegue pensar de nenhuma outra maneira diferente, porque ele é o Filho de Deus, ele é a palavra, e ele veio e encarnou, e ele caminhou por aqui, irmão, ele está vivo no meio de nós. Esse é o teu Jesus. O texto está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E no Gálatas 5, no verso 1 fala, Cristo vos libertou.
para a liberdade que existe em Cristo. E a liberdade que existe em Cristo talvez seja a pior verdade que você não gostaria de escutar. Jesus falou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Falou ou não falou? Mas depois de um tempo ele vira para você e fala assim: se você quiser ser meu discípulo, você tem que negar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir-me. Irmãos, no status de Jesus, todo mundo queria seguir Jesus. No início, na descoberta, no momento de acreditar numa coisa nova, uma esperança nova, todo mundo começou a seguir Jesus. Só que no decorrer da caminhada, as pessoas iam sendo abençoadas e aí o volume ia aumentando de pessoas. Chegou o momento que Jesus para tudo e olha para a multidão. E ele percebe que boa parte das pessoas que frequentavam os seus cultos, elas gostavam dele e simpatizavam com ele, mas não criam nele. Irmão, eu quero que você saia nesta noite desse lugar aqui e comece a confrontar seu coração se você é mais um simpatizante dos evangelhos ou se realmente crê em Jesus Cristo. Jesus virou-se para os seus discípulos e falou: se vocês não comerem da minha carne e não beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Ele não estava falando: se você não vier no culto de domingo e pegar um caso de suquinho de uva, até melhorou o suquinho, né? Agora é o suquinho de uva mesmo, né? Um suquinho de uva, um pedacinho de pão. Ele não está dizendo que se você não participar da ceia, você não tem parte com ele. Ele está dizendo discernir o corpo, que é o que muitos fazem e se tornam dignos. É discernir o que significa a sua religião que você acredita. É praticar o pão e o cálice como se fosse a única coisa realmente importante do Evangelho. É o que? É mastigar a carne de Cristo. Quando você pega o pão, o que acontece, irmão? Você está dizendo: eu sou totalmente responsável por aquele cara que pisou aqui na terra, que não tinha pecado. É uma loucura maior ainda para se crer. Jesus pisou na terra como homem, transpirou, suou, ralou o joelho, mas pecar não pecou. Você crê nisso ou não? Ou alguns estão duvidando já? Ele não pecou. E você sabe o que aconteceu? Ele morreu por causa do teu pecado e do meu que nem tinha nascido ainda. Por quê? Porque nós somos descendentes de Adão. Mas o Evangelho é loucura. E aí o que aconteceu? Ele está dizendo: se você não comer da sua carne, ou seja, se você não confessar diante das pessoas que você foi responsável por ele ter morrido injustamente no teu lugar, você não é digno. E se você não participar do sangue da aliança, se você não beber esse sangue simbolicamente, mas ter esse discernimento de que aquele sangue ele converteu sobre a sua vida, não para condenação, mas para a salvação, você não podia fazer parte desse negócio. E como isso religiosamente soava ruim, se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, algumas pessoas deixaram de seguir Jesus naquele momento. E aí Jesus começou a arrochar um pouco mais para que as pessoas que crescem ficassem e os que não fossem embora. Ele disse assim: se você quiser ser meu discípulo, você quer? Quer. Você tem que negar a si mesmo. E aí você tem que fazer uma coisa que para nós hoje aqui é romântico, mas naquela época era uma triste verdade. As pessoas estavam sentadas na porta de casa tomando tereré, naquela época, né? Capaz. E aí de repente passava alguém com a cruz nas costas e vai comer. Aquilo, naquela cultura, naquele momento, irmão, quem via alguém carregando uma cruz sabia que era a pior espécie de pessoa e gente que estaria fazendo aquele tipo de coisa. Carregar uma cruz, irmão, é romântico para você nessa geração. Mas naquela época, quem carregava a cruz era a pior espécie de ser humano que tinha na terra. Eram ladrões, eram estupradores, era a pior raça de gente carregada a cruz. E esse Deus Jesus se submeteu a passar pela pior situação
a história do mundo sem ter nenhum pecado, carregando uma cruz por tua causa antes de você ter nascido. As pessoas que viram Jesus passar e creem que esse que passou para ser crucificado se colocou como um malfeitor, ao terceiro dia ressuscitou e agora estava dizendo que ele voltaria para buscar a sua igreja. Somente quem tem fé vinda de Deus para acreditar no negócio desse. Eu estou começando, irmão, a observar os olhos de alguns, né? Uma sensação de espanto. E o que eu quero dizer é que nós estamos tão acostumados a romantizar a cruz do Calvário, a romantizar a sua religião, aquilo que você acredita, como se fosse uma coisa tão para depois de morrer, uma coisa para depois, sabe, uma coisa que está distante, sabe, porque essa religião nossa, que é como se a gente tivesse vindo para depois, sem entender, irmão, que nós já estamos na eternidade de Deus. Amém. Sem entender que o que te separa dessa eternidade é uma veinha fininha, talvez dentro da sua cabeça. É um simples escorregão. É uma distração no celular do trânsito. O que te separa de sair dessa casa, desse corpo físico e de repente se encontrar num lugar chamado para sempre, eternidade diante de Deus? Mas nós estamos aqui, irmão, muitas vezes pensando que vai ser tão distante esse encontro. O que a sua fé é capaz de fazer com você agora, enquanto você está vivo? Curar uma enfermidade? Talvez ela não é adequada para você hoje, porque talvez você não está enfermo. Aí você deixa Jesus de lado. Jesus te cura, você deixa de lado, porque hoje você não está enfermo. Não tem ninguém lá na sua casa enfermo, graças a Deus. Então deixa Deus te cura aqui na prateleira, que quando eu precisar, eu venho cá pegar. Está tudo dando certo aí, o Deus da prosperidade está aqui na prateleira, está dando tudo certo, Deus está me abençoando, deixa ele aqui na prateleira, que quando eu precisar eu venho. O Deus que transforma casamento, o Deus, e a gente vai deixando Deus lá na prateleira como se fosse algo que a gente vai usar quando precisa, ou então para depois. Eu estou seguro da vida eterna. Eu estou aqui batendo meu ponto, eu batizei, eu sei que eu tenho que garantir o meu seguro para quando eu morrer, está tudo certo lá. Não, você não entendeu nada sobre o Evangelho. O sonho de Deus, o projeto de Deus com sua igreja é um relacionamento genuíno, verdadeiro, entregue, uma adoração que corresponde com a expectativa de Deus para você em vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, mas a expectativa deste Deus para você não é o culto de domingo. A expectativa de Deus para você, sabe, não são os eventos da igreja, não é aquilo que você pode participar, não é o teu chamado, não é a tua pregação, não é o ministro, não é nada disso. A expectativa de Deus, irmão, para você, até porque lá no céu não vai ter pregador, não vai ter cantor, não vai ter nada disso lá. A expectativa, essa é a sua expectativa do que é evangelho, do que é igreja. A expectativa de Deus, irmão, é que em cada segundo que Ele te deu o favor de existir e viver, você esteja conhecendo Ele, até mesmo nas piores circunstâncias que te acontecem, porque é exatamente nessas circunstâncias que você vê a graça, que você vê a misericórdia, que você vê o perdão, que você vê o amor de Deus em todos os seus atributos. Irmão, não seja evangélico. Fala para alguém, fala, não seja evangélico. Pastor, o que é isso? Mas não seja evangélico. Porque senão você vai continuar com cara de evangelho, conversando igual evangelho, e de repente os evangélicos não vão entrar. Quem vai entrar? Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que não se envergonharam do Evangelho e do poder de Deus, mas que criam, não somente acreditar, mas que fizeram-se livres dentro da liberdade que Deus deu, para libertar outras pessoas também. Aí eu te pergunto, a sua fé hoje
ela tem sido suficiente, capaz de mover você em direção a alguém para que essa pessoa também seja liberta, porque este é o propósito de ser cristão. Quem está sendo alcançado, impactado, ou indireta ou diretamente, conhecendo a Deus por tua causa, por tua causa. Não é sobre você, irmão. Não é sobre os seus acertos. Não é sobre o quanto você tem de ir em pecado, porque isso aí Jesus resolveu na cruz do Calvário. A questão é que naquele grande dia ele vai falar assim: mostra suas mãos, deixa eu ver. Quando você pecou, Deus vai fazer isso. Ele veio, morreu, ressuscitou por isso. Para que você livre, você pudesse andar na liberdade nessa terra de Cristo, para absolver mais pessoas. E fosse um agente de salvação, perdão e misericórdia na vida dos outros. Eu estava estudando a Bíblia e observei uma coisa interessante. Qual foram os sermões, os temas que Jesus mais abordou? Eu não encontrei muitas mensagens de Jesus falando com as pessoas sobre casamento, sobre adultério, sobre mentira, mas eu vi Jesus confrontando em primeiro lugar nas Escrituras, em todas as suas mensagens, a incredulidade passiva e ativa. Jesus ele confronta a incredulidade, e a incredulidade que eu estou confrontando nessa noite é justamente essa. É essa que eu acredito, mas eu não me comprometo. A incredulidade passiva. Eu acredito, mas eu não me envolvo. Eu acredito na prateleira, mas eu não me comprometo em fazer nada a respeito disso. Aí eu encontro essa igreja extremamente estruturada e Apocalipse da igreja de Laodiceia. Porque ele falou: você não é frio e não é quente, você é morno. E eu vomitar-te-ei você da minha boca, porque você acredita, mas não se move. Você diz que crê, mas você é morna. Você nem é quente nem frio, você está estagnado. Você conta para todo mundo que é. Você diz que vê, mas não vê. Você diz que é rica, mas é pobre. Por quê? Porque é uma igreja que foi encontrada por Cristo vivendo de aparência cultural. Se a igreja hoje estivesse debaixo de grande perseguição aqui no Brasil, esses bancos talvez estariam mais vazios. Por quê? Porque debaixo de uma grande perseguição não é culturalmente positivo ser evangélico. E aqui é. Para nós, no momento nós estamos, é positivo, é legal. É bacana, tem culto, tem louvor. Sabe, a igreja se move legal, a gente conhece pessoas legais, a gente faz amizade. É legal ser evangélico. O evangelho legal não vai funcionar lá no dia do juízo do Senhor. O que vai funcionar, irmão, é quando a gente conseguir entender Deus fora das quatro paredes da igreja presbiteriana renovada, de qualquer outra denominação. E você entender que no momento que você existe aqui, Deus está em cada segundo e milésimo da tua vida, e você precisa aproveitar em todos os segundos da sua vida para entender Deus, entender você e aquilo que Ele quer para sua vida nessa terra. Deus ele é mais vivo do que você mesmo. Deus é mais verdadeiro e real do que você consegue enxergar o irmão do teu lado. Tem muito mais verdade em crer na loucura do Evangelho, nesse Deus que ressuscitou, do que acreditar aquilo de fato. Talvez eu esteja uma ilusão vendo você aqui na frente. Eu posso mais acreditar que Deus realmente existe, Ele é verdadeiro, Ele é real, Ele é o Deus dos atributos que eu vejo na Escritura Sagrada, soberano, onipotente, onipresente, do que acreditar que o que nós estamos fazendo aqui agora seja mais verdadeiro. Aí você fala: pastor, eu creio nisso, mas essa fé te move, move em que direção?
dentro da mensagem de Jesus que ensinou a perdoar os teus inimigos. Não é orar por quem você gosta, pela sua família. É o Evangelho desse louco chamado Jesus, que te ensinou a fazer o contrário que qualquer um faria quando alguém te ofende. É que ensinou você a andar sobre uma estrutura moral completamente diferente desse mundo, porque foi o que nós lemos lá em Romanos 12. Transformai-nos pela renovação do vosso entendimento, para que a gente não se amolde aos padrões desse mundo. Irmão, a fé que eu estou confrontando, se você realmente está em Cristo, é se você está conformado com a forma como os humanos sem Deus pensam aqui. Aí você vai falar, mas nós somos humanos que pensamos aqui justamente, eu não me conformo comigo. Eu não me conformo como eu ainda não pareço o que eu deveria parecer com Cristo. Eu não me conformo com as atitudes, com os meus pensamentos, com a maneira que eu falo, com a maneira que eu oro, com a maneira que eu me comporto. Não com o Evangelho, irmão. Não com o pastor Regis. Eu não me conformo porque eu olho para as Escrituras e eu não vejo nada aqui em mim, irmão, a não ser os lugares onde eu merecia perecer a eternidade. Mas aí eu leio sobre o tal de Jesus, que me deu uma palavra. Ele me deu uma palavra: confia em mim, creia em mim e siga-me, e você estará comigo para isso. Eu tenho uma palavra, e é nessa palavra que eu continuo pregando a você, pela fé, pelo que eu não vejo, pelo que eu espero e tenho convicção. E continuo me esforçando, mesmo olhando para mim falando para isso, mesmo olhando para mim falando, como que eu poderei ser salvo, sendo quem eu sou, pensando como eu penso, vivendo como eu vivo, e eu ainda não consigo ser nem perto, eu não estou de Jesus, é do apóstolo Paulo, nem perto dos seus piores discípulos, que a gente olha na novela, nem perto. Talvez entre juntos. Porque Judas traiu Jesus uma vez explicitamente, não é? Quantas vezes você já traiu Jesus? E trocou ele por muito menos que ele 30 moedas de prata. Jesus morreu por você sem você merecer, irmão. Ele morreu pelo Otto, pelo Daniel, morreu pelo Valentim, independente de classe social, de criação, de cultura. Ele olhou para todos nós aqui e ele viu o que ele viu. Ninguém sabe o que ele viu em nós para nos amar. Ele viu o que viu, ele viu o que viu, ele viu o que viu, mas ele te amou. E a única coisa que ele está dizendo para você: não retroceda. Se você crê de fato, não retroceda. Só não seja evangélico, só não seja hipócrita, só não seja fariseu, porque eu não vi Jesus falar do inferno para pecador, eu vi Jesus falar do inferno para religioso, para quem não tinha misericórdia, para quem em vez de absolver queria apedrejar, para quem não tinha, que era incrédulo, porque ele falava que acreditava, mas não se movia em direção ao que acreditava. Curva sua cabeça nessa noite. Sua fé não é para mover montanha, irmão, é para mover você. A sua oração não é para mover Deus, é para mover você. O culto aqui não é para mover Deus, é para mover você. É você que é o culto, é você que é o sacrifício. Irmão, tem tudo a ver com você. As pessoas que clamavam Jesus, Jesus, faça alguma coisa por mim. E ele virava para a pessoa e falava: você crê? Então se mova. Você crê? Toma a sua maca e vai para casa. Você crê? Levanta daí e vai se lavar. Você crê? Se mova! Se você crê, você tem frutos de que crê. E esse fruto é exercido pelo passo que você dá, como esses irmãos fizeram. Eu creio, eu vou me batizar. Eu creio, eu vou confessar Cristo. Eu creio, eu vou orar. Eu creio, eu vou buscar a palavra.
entender que não existe uma pessoa nessa terra que Deus não possa glorificar o nome dele. O dia que você falar, eu tenho fé, é porque você entendeu que não existe uma pessoa tão pecadora nesse mundo que não possa ser salva. Não existe ninguém nesse mundo que não mereça a misericórdia de Deus e que ela pode ser alcançada através da sua vida. O dia que você entender de fé, é que você entendeu de perdão. O dia que você entender de fé, é que você entendeu de intercessão. O dia que você entendeu de fé, você entendeu do amor de Deus pela humanidade. O dia que você entender de fé, você entendeu o que Cristo fez pela sua vida, sem você merecer nada. O dia que você entender de fé, você vai olhar para Jesus e vai entender tudo. Jesus está em todos os lugares. E Ele passeia pelas ruas de Mineiros. Ele passa pelas vielas dessa cidade. Ele passa pelos bares dessa cidade. Ele passa por cada empresa, Ele passa por cada praça, e Ele passeia e Ele olha e diz: quem enviarei? Eu preciso de uma igreja que se mova, que exista nos lugares, não no domingo, que exista dentro das escolas, que exista na sociedade, que exista nos restaurantes, que exista em todos os lugares. Eu preciso de uma igreja que simplesmente se mova, que exista, que esteja ali. Ah, pastor, mas o senhor está falando para pregar e orar em todos os lugares? Não, irmão, eu estou dizendo, se você tem a luz de Cristo na sua vida, você simplesmente passa, porque era assim que Satanás abalava, ele passava e som saía de dentro dele. Ah, quando ele passava, estremecia os lugares, porque não era o que ele fazia, era o que Deus tinha colocado nele para ser. O que Deus colocou em você para ser nunca será maior do que o que você faz para Deus. O que você faz é ser religioso, o que você faz é postar um versículo, o que você faz é, quem sabe, orar por alguém, mas o que você é ainda é maior do que o teu chamado. O que você é em Deus é maior do que a sua atividade. O que você é em Deus é maior, meu irmão, assim como o que Deus tem olhado para dentro de mim é maior do que qualquer coisa que eu possa oferecer para Ele. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos e confronte a sua fé, o porquê que você ainda está aqui. Se você entende que você tem uma fé genuína, se mova e esteja preparado para estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Se você crê no evangelho desse louco chamado Jesus, seja cristão para você mesmo, para as pessoas que convivem com você, até o ponto que você vai ver e de repente alguém que você simplesmente cruzou o caminho dela, ela está aqui se batizando. Até você observar que alguém que cruzou o seu caminho, você tropeçou na vida dela como se fosse acaso, está dizendo: eu quero o teu Deus. Até você ver que alguém deixou tudo, porque simplesmente cruzou o teu caminho e começou a seguir Jesus. As pessoas precisam ser despertadas pelo que você é, não o que você fala. Não é o que você faz, é o que você entendeu que você carrega. É o que você entendeu que você carrega.
você só vai manifestar aquilo que você entendeu, irmão. É aquilo que você viveu, é a experiência extraordinária daquele instante que você estava orando, que Deus derramou algo sobre a sua vida, uma revelação que não podia vir da terra. Só aquilo que Deus falou com você, você fala: Deus falou comigo. Como? Ele é invisível, mas Ele vive, pastor. Eu vi, eu senti, foi dentro de mim que Deus mexeu. Sabe, eu tenho algo que eu carrego. E o que é que você carrega? A minha fé. Mas o que é a tua fé? A minha fé é a convicção no invisível. A minha fé é a esperança no que eu nem consigo ver. Mas é com esse escudo que eu apagarei os dardos inflamados de Satanás. Meu Pai, eu oro a Ti, e que se cumpra essa palavra na nossa vida, que onde tiver alguém que crê de fato, que ele seja cheio do Espírito Santo e da glória. Onde houver alguém que crê de fato, que ele se mova em direção à Tua palavra. Onde houver alguém que crê de fato, que ninguém precise confrontá-lo, mas o próprio Espírito guiará toda a verdade. Senhor, quem crê de fato é ovelha, quem crê de fato se inclina, quem crê de fato se submete, quem crê de fato não desiste, quem crê de fato continua mesmo cansado, quem crê de fato nunca olha para trás, quem crê de fato continua mesmo arrastando. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus, que é Deus. Glória a Deus. Que essa palavra possa ficar no nosso coração, amém? Glórias a Deus. Quero convidar aqui o irmão Netinho para trazer para nós um recado. Que essa palavra possa estar no nosso coração, se afincar ali e produzir muito fruto para a glória de Deus, irmãos. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos um culto aqui abençoado, cheio do poder e da glória do Senhor. Assim como esse, eu estava lá no fundo e matutando algumas coisas aqui na minha cabeça. Eu falei, não posso ficar calado, vou ter que pedir oportunidade. Então é o seguinte, irmãos, nos nossos cultos de quinta-feira vai funcionar o seguinte: nós vamos fazer uma campanha. Alguém sabe o que é uma campanha? Alguns irmãos que já sabem. Então, são 3 quintas-feiras que nós vamos fazer com o tema libertação. Vai começar agora, nessa quinta-feira. Então venha, convide o seu amigo aí, alguém da sua família, alguém que você queira, que chegue lá no céu junto com você. Convide esse irmão. Quinta-feira, um culto abençoado. Deus vem falando muito forte desde ontem, e vem acontecendo algumas coisas. Cara, não posso adiar mais isso, não posso. Então quinta-feira às 19h30 a gente vai dar início ao nosso culto de libertação. Isso é uma campanha, tá? São 3 quintas-feiras, vai começar nessa quinta-feira, a próxima e na próxima. Amém, irmãos? Posso contar com vocês aqui na quinta? Eu creio que vai ser forte, assim como tem sido, assim como foi ontem, assim como foi hoje. Deus vai continuar falando, vai continuar libertando. Amém? Quinta-feira, 19h30. A gente vai estar mandando no grupo. Quem não está no grupo, quiser procurar um de nós aqui, pode falar: ô Neto, eu não estou no grupo. A gente pega o telefone e coloca, tá? Participa, a gente vai estar colocando lá no grupo. Fechou? Quinta-feira, 19h30. Obrigado. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. Estenda as suas mãos assim para o alto, como se quisesse receber da parte de Deus. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem
Amém. Está encerrado, igreja. Tenha uma ótima